Fala galera, beleza? Hoje é o dia que o Cruzeiro precisa vencer, é o dia que o Cruzeiro precisa assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, ok? Vamos falar exatamente sobre isso hoje. É o dia da rodada perfeita para o Cruzeiro. Isso é um problema ou não? Vamos falar exatamente sobre isso nesse vídeo. Vamos fazer um pré-jogo aqui de Cruzeiro e Fluminense para a gente falar do dia que o Cruzeiro pode assumir aí de fato a liderança do Campeonato Brasileiro, beleza? Antes de mais nada, peço que você que ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no canal. Você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo para outra pessoa, para um amigo conhecer aqui o canal, porque aqui a gente fala de Cruzeiro todo dia, com notícias, informações, análises, entrevistas e tudo mais que a gente pode falar de Cruzeiro por aqui. Já então conto com vocês, deixando um like, já deixando um comentário aqui, seu palpite pro jogo, sua expectativa, o que você quiser falar sobre esse confronto entre Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. E vamos embora pro vídeo então, vamos embora para falar o que interessa sobre esse confronto entre Cruzeiro e Fluminense. De antemão, o que a gente pode falar? Que não é fácil. Obviamente não é fácil pro Cruzeiro, que tem um retrospecto bem complicado contra o Fluminense. Estou deixando aqui esses dados que eu estou puxando, são dados lá do OGOL, que é uma plataforma muito boa, tá? de dados esportivos. Eu gosto muito de utilizar o OGOL, então estou deixando aqui essa página para vocês verem com todo o retrospecto entre Cruzeiro e Fluminense. São 77 jogos entre as duas equipes, com apenas 25 vitórias do Cruzeiro. É um número complexo, com 32 vitórias do Fluminense. Em Campeonato Brasileiro, 61 jogos com 20 vitórias do Cruzeiro e 24 vitórias do Fluminense. O Fluminense leva vantagem em todas as competições, menos na Taça Brasil e no Robertão. Então, competições antigas, né? Pré-Campeonato Brasileiro ali de 71, né? De 71 para trás. Então, esses dados aí de Cruzeiro e Fluminense, beleza? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem os jogos recentes, cara. E isso é complicadíssimo para o Cruzeiro, essa questão dos jogos recentes, velho. Porque o Cruzeiro venceu o Fluminense no ano passado, naquele jogo em que o William fez 2 gols, né? Vocês vão lembrar, jogo no Mineirão. Mas, como visitante, o Cruzeiro tem um histórico muito difícil contra o Fluminense, cara. Pode rolar a página aqui que você vai encontrar que o Cruzeiro, a última vez que venceu o Fluminense como visitante, foi no Brasileirão de 2012. O Fluminense, já campeão, à época, naquela rodada o Fluminense já era campeão, tava uma festa ali no estádio do Engenhão, ainda Engenhão, não Newton Santos ainda, e o Cruzeiro acabou vencendo o Fluminense 2-0, foi um gol do Montijo, um gol do Elber, beleza? E aí foi a última vitória do Cruzeiro de visitante contra o Fluminense. A última vitória do Cruzeiro no Maracanã contra o Fluminense foi em 2008. Essa vitória aqui, ó, 3-1, Cruzeiro, Fluminense em 2008. O Fluminense aí estava lutando contra o rebaixamento e também com foco ali na Libertadores. O Cruzeiro foi lá, não tinha nada a ver com isso e venceu. Então é um retrospecto muito complicado, é muito difícil para o Cruzeiro jogar contra o Fluminense na casa do tricolor carioca, jogar no Maracanã, jogar no Rio de Janeiro é complicado para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um retrospecto muito ruim no Maracanã como um todo, tá? E aí a gente vai falar da tabela, beleza? Por quê? O seguinte, abri aqui a tabela do Central da Toca e aí a gente vai falar sobre isso justamente aqui em cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Cara, o Cruzeiro tem um momento muito favorável, é uma rodada muito favorável para o Cruzeiro, para chegar à liderança, para conquistar aquilo que o Cruzeiro não conquistou contra o Vitória, que o Cruzeiro deveria ter conquistado contra o Vitória, para passar a pausa toda desse Super Mundial na liderança do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não conseguiu, pela questão do gramado, pela questão climática, as condições climáticas ali do Barradão naquele tempo. Então, assim, agora é a segunda chance. O Cruzeiro tem a segunda chance de assumir essa colocação. Então, ó, o Cruzeiro tem 27 pontos, o Flamengo tem 27 pontos, os dois têm 13 jogos, o Flamengo leva vantagem no saldo de gols. Então, o Cruzeiro, com o empate, ele chega a 28,
ele ultrapassa o Flamengo e assume a liderança na rodada. Então o Cruzeiro termina a rodada, que só tem o jogo do Grêmio e Fortaleza, e aí depois jogos atrasados, o Cruzeiro termina a rodada como líder caso ele empate contra o Fluminense. Caso ele vença, ele termina com uma ótima vantagem em cima de Flamengo, e não só do Flamengo, mas também do Bragantino. Então, em cima do Flamengo e do Bragantino, o Cruzeiro pode aí ter essa vantagem aí de 3 pontos, Cruzeiro indo a 30, né? E esses ficando com 27, esses principais rivais. O Cruzeiro ainda vai ter um jogo a mais em relação ao Flamengo, então é uma vantagem que é importante, mas não é, né, assim, ai, meu Deus, uma vantagem maravilhosa, porque você ainda vai ter um jogo a menos em relação ao Flamengo, que é o principal adversário do Cruzeiro ali nessa briga, né? O Red Bull Bragantino também tá ali. Eu acho que o Cruzeiro, ele, sendo sincero, tá? Sendo honesto, sem clubismo, sem nada do tipo, o Cruzeiro, ele disputa mais o campeonato do Bragantino do que o campeonato do Flamengo. Porque a gente sabe, o investimento do Flamengo, o poderio do elenco do Flamengo, tudo que o Flamengo tem a mais do que vários outros clubes aqui do futebol brasileiro, né? Ou todos os clubes do futebol brasileiro, a gente sabe o que o Flamengo tem a mais e tem o Campeonato Brasileiro como sua prioridade, né? A gente já falou sobre isso aqui. O Cruzeiro e o Bragantino, eles estão ali na mesma briga. São times que querem brigar para estar na Libertadores, estão fazendo um campeonato excelente e não tem necessariamente o título como prioridade, o título como obrigação. O título do brasileiro, para o Flamengo, é obrigação. Para o Cruzeiro, não. Para o Red Bull Bragantino, não. Tanto que Cruzeiro e Red Bull Bragantino estão num patamar acima do que foi projetado por esses clubes e para esses clubes no início do ano. Ninguém esperava que o Cruzeiro estaria na segunda colocação e podendo estar na primeira colocação daqui a pouco. Ninguém esperava que o Bragantino ia estar na terceira colocação, todos os três empatados com 27 pontos. Ninguém esperava isso. Mas todo mundo esperava que o Flamengo fosse brigar pelo título. Então, por isso que o Cruzeiro, ele tem o Red Bull Bragantino como maior rival nessa briga do que o Flamengo necessariamente. Até porque o Flamengo pode, com o jogo a menos que tem, se distanciar desses aqui, tendo 3 pontos de vantagem e até 6 em relação ao Bragantino, né? Então, o Cruzeiro precisa alcançar o Flamengo e se distanciar do Red Bull Bragantino, se distanciar do Bahia, se distanciar do Palmeiras. Então, por isso, uma vitória contra o Fluminense é extremamente importante, para dar mais confiança, para dar mais solidez nessa questão do projeto do Cruzeiro, porque, beleza, hoje o Cruzeiro ele está ali brigando muito bem, mas até quando que o Cruzeiro vai estar ali muito bem? Claro que a gente espera que por muito tempo, mas tem que ter cautela, tá? É necessário sempre pregar essa cautela para o torcedor cruzeirense e entender que, calma, isso é um processo, isso vai levar um tempo, né? O Jardim sempre trata a gente já falou sobre isso aqui, falou sobre a coletiva do Jardim aqui, a gente sempre trata essa questão de cautela, de entender qual que é o teto do Cruzeiro, porque o Cruzeiro está jogando muito perto do seu teto sempre, sabe? Está jogando muito perto do 100% sempre. E esses times como o Flamengo, por exemplo, não está perto do seu 100%. Não tá. E tá com a mesma pontuação do Cruzeiro. Então, é necessário ter essa cautela, mas também ter muita esperança e poder comemorar também o que o Cruzeiro está fazendo no Campeonato Brasileiro. Isso também é importante para o torcedor, sem problema nenhum. Então, chegar no Maracanã, ter a confiança que pode ganhar, porque o Cruzeiro pode ganhar do Fluminense, sim, sem problema. E se chegar na liderança, comemorar sim, posta lá, segue o líder sim, não tem nada a ver, pode postar lá. Ah, é zica, é não sei o que, posta lá, segue o líder, comemora o momento que está vivendo. O importante para o torcedor cruzeirense é comemorar o momento que está vivendo. E não ficar preocupado em, nossa, meu Deus, será que daqui a 10 rodadas a gente vai estar na briga também? Não, comemora, aproveita o momento bom do Cruzeiro. Depois, você pensa no que passou, no que pode acontecer. Porque o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B, porque o Cruzeiro está reconstruindo aí o seu projeto, porque o Cruzeiro teve muita dificuldade em 2023, mas ficou na Série A, porque o Cruzeiro teve seus altos e baixos em 2024 e ficou muito perto de conquistar um título, mas não conseguiu, e o torcedor do Cruzeiro não pôde comemorar isso. Comemora esse momento. É líder hoje? Comemora hoje. Se não vai ser líder amanhã, amanhã a gente vê. Comemora hoje.
comemora o momento, aproveita o momento, porque o Cruzeiro está brigando. Se o Cruzeiro vai conquistar, são outros 500. Mas a comemoração tem que ser que o Cruzeiro está nas cabeças, que o Cruzeiro está brigando. Com confiança que o Cruzeiro pode, sim, chegar longe nesse Campeonato Brasileiro e em todas as outras competições que o Cruzeiro for disputar daqui para frente. Beleza? Então, é isso. Esse é o meu comentário aí inicial sobre o jogo, sobre tudo que pode acontecer na partida, sobre o momento do Cruzeiro. E quero saber de você, se você concorda, discorda, o que você pensa disso tudo que a gente falou aqui nesse vídeo. Deixa aqui embaixo, tá? Vamos conversar aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se você já é inscrito, compartilha esse vídeo para um amigo, para ele conhecer o canal, para ele chegar por aqui, para a gente ter esse contato diário falando de Cruzeiro, beleza? Se você não é inscrito, convido você a se inscrever e estar aqui sempre com a gente, todo dia, falando de Cruzeiro. Fechou? Então, valeu, um bom jogo aí para todo mundo e até amanhã que a gente fala mais de Cruzeiro.